Bom, boa noite mais uma vez. É uma alegria retornarmos presencialmente, ou iniciar, esse retorno presencial, comungando corações nas buscas espirituais, estando cada vez mais próximos de Deus nas nossas buscas interiores. E para refletirmos um pouco essa noite, nós falaremos sobre, como o Christian já mencionou, o mandamento maior. E mandamentos, talvez a gente já conheça alguns, ou muitos deles. Sobre mandamentos espirituais, a gente tem algumas vivências já sobre isso, né? A gente tem algumas lembranças. Quando a gente fala de mandamento, talvez a primeira coisa que nos venha à memória são os 10 mandamentos recebidos lá por Moisés, a orientarem o povo já há tanto tempo, mandamentos que nos aproximam de Deus, que nos mostram uma conduta de vida, uma maneira de nos portarmos se quisermos avançar, se quisermos progredir, se quisermos estar cada vez mais próximos de Deus. E, como dizíamos, os 10 mandamentos talvez sejam bastante conhecidos, foram recebidos lá por Moisés, e depois, quando vem o Cristo, quando vem Jesus, ele vai ser indagado também em uma dos muitos diálogos que Jesus tem com os fariseus. Os fariseus dão uma certa instigada em Jesus para tentar desafiá-lo, para tentar tirar alguma coisa que pudesse comprometê-lo. Em um desses diálogos, os fariseus vão perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. Dentre aqueles 10, ou talvez dentre tantos outros mandamentos que pudessem existir, entre tantas outras coisas que pudessem ser o rótulo, de ter esse rótulo de mandamento maior. E isso está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Kardec também seleciona esse trecho para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo e comentar um pouquinho sobre ele. Então os fariseus perguntam, mestre, qual é o grande mandamento na lei? A lei, como a lei da época, tinha muitos. Qual é o maior? Qual é o principal de todos? Se a gente tiver que resumir tudo que a gente sabe sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre a nossa maneira de nos portarmos na vida, se a gente tiver que resumir tudo em um único mandamento, qual é o maior deles? E Jesus não titubeia diante do questionamento, diante da instigação ali que os fariseus o fazem, responde muito clara e diretamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, fazendo uma referência direta a um mandamento que já existia lá na lei judaica, nos conhecimentos da época, que era uma fala lá de Deuteronômio. Então Jesus não cria nada novo, não nega nada que já existisse, mas seleciona dentre o que já existia ali o maior mandamento, que é um mandamento de amor, um mandamento de amor a Deus. E ele ainda acrescenta: esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que também não era novo, já existia, uma referência que está lá em Levítico, e Jesus só retoma fazendo essa grande síntese do que seriam os maiores mandamentos da lei. 2 mandamentos, mas que na verdade são muito próximos, muito vinculados um ao outro. São mandamentos de amor. E 2 perspectivas de amor, ou 2 formas complementares. Primeiro, amor a Deus, ao Criador, ao Pai,
como Jesus mesmo vai nos mostrar, né? Ressignificando um pouco essa visão de Deus, ele nos apresenta Deus como Pai. Um Pai amoroso. Então, amar a Ele e depois ao próximo. Complementares. E a gente vai entender que amor é uma questão de relação. Se a gente pegar a questão 888A, lá do Livro dos Espíritos, tem um comentário muito interessante de São Vicente de Paulo, que eu gosto muito sobre o amor, quando ele vai comparar o amor à lei de atração. Ele diz que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Para nós todos, né? Seres humanos, enfim. E ele diz que a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a gente pode pensar que lá no início da evolução, quando a gente só tem matéria orgânica e os átomos começam a se aproximar, se atrair ali, é um primórdio do que depois vai ser lei de amor para nós, né? E para nós a lei de amor é essa atração que nos une, nos congrega como seres que nos amamos uns aos outros. A gente ainda não é capaz de amar a todos como Jesus nos convoca, né, nos propõe. Mas a gente já tem os nossos amores. E com relação a esses, a gente gosta muito de estar próximos. E apesar de às vezes não podermos estar próximos presencialmente, a gente segue com eles, né? A gente se atrai nesse sentido. A gente está sempre junto em pensamento, né? Os laços de amor, eles nunca se desfazem. Estejamos nós juntos, convivendo na mesma casa ou distantes, desencarnado, um desencarnado, outro encarnado, enfim. A gente continua junto. É uma lei de atração. Então, o amor, a gente pode pensar nele como uma relação. É uma relação entre pessoas, né? Uma relação entre espíritos, é uma relação. E quando a gente fala de amor a Deus, é uma relação. É uma relação que nós, criaturas, estabelecemos com Ele, o Pai Criador. Amar a Deus é o primeiro e o maior. Mas amar a Deus pode nos parecer talvez muito subjetivo, talvez. Porque Deus, às vezes, a gente tem uma dificuldade de compreender, né? Ele é Pai, Ele está próximo. É uma coisa que a gente realmente sente nos nossos corações, mas às vezes é difícil mesmo de escrever, entender. A gente entende melhor, talvez, o amor a um companheiro, a uma pessoa, um irmão que está próximo da gente, né? Mas para pensar amor a Deus, como a gente está falando que isso é uma relação, a gente pode começar pelo inverso. Não do nosso amor para com Ele, mas do amor dele para conosco. Porque seu amor é uma relação. Eu amo a Deus, mas antes de tudo, não é Deus a causa primária, ou primeira de tudo no universo? Ele também é a causa primeira do amor. Criador que é de todos nós e Pai amoroso, nos ama infinitamente desde o princípio. Desde sempre, Deus é o maior amor que o universo conhece. Amor a todas as criaturas, independentemente de quem sejamos nós. Independente dos nossos equívocos, dos nossos tropeços, da nossa caminhada, Deus ama a todos indistintamente. E essa é uma coisa que pode nos auxiliar a perceber um pouco mais e tentar compreender como é que a gente vai desenvolver esse amor para com Deus. É reconhecendo o quanto nós já somos amados.
Quando a gente reconhece o amor que a gente já recebe, o nosso coração se toca, né? Aos poucos ele vai se sensibilizando para esse amor todo. E eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui que o Emmanuel nos traz, numa mensagem chamada Diante do Amor, que está no livro, um livro chamado Viajor. Ele fala um pouco disso, um pouco desse amor divino que existe e está aí por vários lugares e que a gente às vezes não percebe, mas ele vai descrevendo aqui para a gente. Ele começa a mensagem dizendo assim: um rápido olhar do homem, através do plano em que evolui, revelar-lhe-á o amor divino que lhe assegura a existência. Aí ele dá alguns exemplos. A gota d'água, aparentemente esquecida nas entranhas do solo, alimenta o manancial. A água, tão essencial para as nossas vidas e que é oferecida para nós gratuitamente pelo Criador, é uma expressão do amor divino. E aí, uma sequência, uma cadeia de coisas. A gente falava de relação, né? Uma relação minha, criatura, para com o Criador. Mas todos nós, como criaturas, também estamos nos relacionando uns com os outros. A natureza também tem toda uma cadeia de relações. E aí, a pequena gota d'água que alimenta o manancial, depois o manancial preserva a fonte. A fonte adere ao grande rio, o grande rio coopera no equilíbrio do mar, o mar produz a nuvem garante a chuva nutre o verme aduba a terra protege a semente mantém a floresta com a sua riqueza desdobra assim utilidades para a vida. Quantas coisas nós recebemos de Deus na expressão desse amor divino. Quanto cada pequeno detalhe da natureza para fazer essa orquestra da vida funcionar é uma expressão do amor divino por cada um de nós e por todas as criaturas. A natureza é muito bonita nesse sentido e muito rica, porque a gente vê uma relação muito interessante de todas as criaturas, né? Cada animal tem o seu papel, cada ser, cada criatura, cada planta tem o seu papel na harmonia do todo. E cada um contribui um pouquinho, e isso tudo faz com que o equilíbrio da vida aconteça. E o amor divino está presente em tudo isso. O Emmanuel prossegue. Para o homem, todas as forças da natureza trabalham espontaneamente, reconhecendo-o por Senhor da inteligência que lhes cabe reverenciar e servir. E olha que bonito. A relação que Emmanuel faz é que tudo isso que acontece lá nos reinos mineral, vegetal, animal, toda essa harmonia que a natureza, né, e que o planeta todo, o universo tem, é como que um serviço desses seres para que toda a vida possa acontecer. Então, nós, seres humanos, recebemos deles uma série de coisas. A gente recebe as plantas, a gente recebe tudo isso. E tudo isso é como que um reconhecimento espontâneo de todas essas criaturas, de toda essa beleza, a servir a todos, inclusive nós, seres humanos. E se a gente pensar numa gradação evolutiva, né, hierárquica aí, esses seres menores servem a nós e nós, na nossa pequenez, como temos reconhecido aquele que está acima de nós, que é Deus, o nosso Pai. O homem, no entanto, diz Emmanuel,
Em laborioso processo de adaptação às leis divinas, ainda não soube aprender com as forças mais simples que o cercam a felicidade de se doar em serviço ao mundo para retornar a si mesmo em nível mais alto. E aí a gente vai aprender que a doação é o grande trabalho que vai nos aproximar um pouquinho desse exercício do amor. O exercício do amor que parte de nós. Nós falávamos sobre relação, nós falávamos sobre tudo que nós já recebemos de Deus. E quanto que a gente retribui para o todo, para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos e para Deus, de tudo aquilo que a gente recebe. A gente recebe muito de Deus, mesmo que a gente não se dê conta disso tudo. No nosso egoísmo, né? Na nossa pequenez ainda, né? Na nossa rebeldia, às vezes a gente não se dá conta e a gente, às vezes, acha que tudo é pelo acaso, né? Que as coisas acontecem e a gente não consegue ver a grande engrenagem da vida nas bênçãos de todos os dias. Pensamos o quanto que Deus já nos oferece esse amor gratuito todos os dias. E um outro exercício que a gente pode pensar e fazer para entender um pouco melhor esse amor a Deus é justamente o que Jesus coloca ali como o segundo mandamento, muito relacionado com o primeiro, né? Amar ao próximo. Uma outra mensagem de Emmanuel também, no livro Alma e Luz, uma mensagem intitulada O Maior Mandamento. Exatamente o tema do que nós refletimos um pouquinho aqui hoje. Emmanuel vai fazer algumas considerações acerca disso, algumas reflexões, né? Porque esses dois caminhos talvez nos façam compreender um pouco melhor o que é o amor a Deus e como trabalhar isso em nós, né? Como fazer crescer esse amor. Se é o maior mandamento, como é que eu faço então, né? Para conhecer a Deus e amá-lo de verdade. Porque se a gente for sincero com os nossos corações, a gente conhece a Deus, mas a gente já o ama? Imagino que sim, em algum nível, mas talvez não como a gente ainda não como a gente gostaria. Aquele amor mais vivaz. E aí, vamos lá com o Emmanuel para ver o que ele nos fala aqui. Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento. Mesma citação ali do que Jesus coloca, né, como o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Longe, talvez. Talvez pela nossa incompreensão, porque se a gente entender de verdade a Deus, a gente vai sentir Ele bem perto. Aliás, se a gente falava de relação, no dia em que a gente aprender a amar a Deus de verdade, a gente vai sentir Ele tão próximo, como Jesus mesmo disse. Eu e Ele somos um. Né? A comunhão já era tanta ali com Jesus que a proximidade já era quase que como um mesmo, né? É claro que Deus é sempre Deus e nós seremos sempre criaturas, mas essa comunhão tão intensa, tão intrínseca, Deus passa a viver realmente dentro dos nossos corações, né? Mas na nossa compreensão, na nossa etapa ainda, às vezes a gente ainda se vê muito distante dele.
Então, como fazer isso, né? E Emmanuel diz: cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Por mais que a gente não perceba essa comunhão ainda profunda, Deus ainda assim permanece dentro de nós. Nós somos criaturas e Ele deixou as suas marcas no íntimo de cada um. Os espíritos vão dizer que a lei divina mora nas nossas consciências, não é? Então lá existe uma marca, a marca de Deus, assim, a marca no sentido de que a presença dele vive em nós. Nós somos divinos. Jesus disse: vós sois deuses. Nós somos divinos na potencialidade. Deus deu para nós a possibilidade de sermos perfeitos e seremos um dia. Isso é a sua grande marca. É a bússola que mora dentro de cada um de nós que vai nos guiando para Ele. Independente das nossas rebeldias, às vezes a gente vai relutando contra isso e a gente vai fazer esse processo demorar um pouquinho mais, talvez. Mas chegaremos lá, né? Invariavelmente. Todos nós temos essa bússola divina nos nossos corações. Lembra que, se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. E aí a gente inverte mais uma vez a relação. É uma relação de mim para com Ele, dele para comigo, sempre. Se eu estou pensando no meu amor a Deus, eu pensei que Deus me ama primeiro. E se eu estou pensando que eu espero por Deus, ou eu espero dele alguma coisa, ele também espera de mim. Não é uma troca? Não é uma relação? Nós estamos juntos, né, nesse processo. É uma via de mão dupla. A nossa parte a gente às vezes ainda não faz. Deus sempre faz a dele, mas é uma troca. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. O todo. A nossa mente talvez não tenha condições de perceber isso tudo, né? Que antes do universo, Deus era. Deus não tem começo, né? Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás. Toda vez que a gente se esforça minimamente pela lei do bem, a gente pode ver a Deus. A gente pode senti-lo. O bem para todos, né? Não o bem só para mim, senão é egoísmo. O bem para todos. E aí, alguns exemplos sobre a lei sublime do bem. Sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz. Aflito na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme. Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes. E expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. E esses são exemplos mais concretos de situações que a gente vê todos os dias no nosso cotidiano, né? A gente basta olhar para o lado que a gente vê um pouquinho disso. Amemos ao próximo
com toda a alma e com todo o coração. E aí estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Amar ao próximo, no fundo, é um caminho que nos auxilia também a amar a Deus. Compreende e auxilia sempre. Serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra. Lembra que Deus também espera da nossa parte? A gente contribui na construção de um reino divino na terra quando a gente auxilia aos nossos irmãos, quando a gente se faz útil, quando a gente faz a nossa parte. A gente não falava disso na natureza? Cada um tem a sua pequenina parcela e a gente também tem a nossa. E quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Então, que possamos seguir aprendendo a amar cada vez mais a todos os nossos irmãos, aos nossos semelhantes, aqueles que estão mais próximos de nós. E assim também a gente vai aprendendo a amar a Deus, a acolher o amor que a gente já recebe dele e fazer vibrar cada vez mais esse amor sublime para todos nós. Uma boa noite para todos.